Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Que bom tê-los aqui conosco mais uma vez. Hoje vamos cearmos juntos em memória de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e agradecer a Ele por tamanha obra de salvação. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, compartilhar uma palavra de Deus a vocês sobre o tema os atos da salvação. Os atos da salvação. E o texto que eu gostaria de ler com vocês, nós o encontramos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 e 14, que nos diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, todos nós sabemos que Jesus veio ao mundo de maneira extraordinária. Ele foi gestado no ventre de Maria pelo Espírito Santo e por isso nasceu sem pecado. Seus ensinamentos revolucionaram, não é, os pensamentos dos sábios da sua época. Suas realizações, quando aqui esteve, sempre foram cheios de amor e de misericórdia para com os pobres e necessitados. Ele libertou os escravos, curou os enfermos, deu vista aos cegos, limpou os leprosos, fez paralítico andar, ressuscitou mortos e salvou a muitos quando aqui esteve. Ele foi odiado, constantemente perseguido pelos religiosos da sua época. Ele foi traído por um dos seus discípulos, Judas, e entregue para ser preso. Jesus foi preso, foi julgado, ele foi espancado e condenado à morte pelos romanos, sem nunca ter cometido crime algum. Não é terrível isso? E como pena do seu julgamento, mesmo não tendo crime nenhum, ele foi condenado, ele foi crucificado em um madeiro, que era um tipo de castigo muito cruel e o mais desumano que existia até então. Ele foi condenado ao pior tipo de morte que você possa imaginar, uma tortura horrenda ele passou. Ele foi humilhado, ele foi torturado, ele foi zombado, ele foi cuspido e desonrado na frente de todos os da sua família, seus discípulos e do seu povo. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, e ele apareceu a todos os seus discípulos e passou dias com ele, e logo mais foi então elevado às alturas, aos céus, na presença e na vista dos seus discípulos. Esse é o nosso Jesus. Cristo é o Salvador. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, o maior problema do ser humano, sabe qual é? É o pecado. O problema que não pode ser resolvido por nenhum filósofo, por nenhum religioso, muito menos por um líder qualquer político. Os pecadores precisam de um Salvador. E Cristo é o Salvador. E é exatamente por isso que hoje, como igreja, nós ceamos. Nós nos encontramos uma vez por mês, um domingo como esse, para juntos cearmos, participarmos do pão e do cálice do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída exatamente para que nós não esquecêssemos
da obra de Jesus Cristo na cruz por nós. É um memorial que nos faz lembrar sempre desse Jesus que nasceu como ninguém nasceu, que viveu como nenhum homem viveu, que ensinou como nenhum homem ensinou, que morreu como nenhum homem morreu e que ressuscitou como nenhum outro homem ressuscitou. Esse Jesus, quando nós então participamos da ceia, nós o fazemos em memorial a ele, em lembrança da sua obra redentora e de tudo quanto ele sofreu na cruz por nós. O texto bíblico que Paulo escreve para instruir a igreja a respeito da ceia do Senhor, nós encontramos exatamente isso. O texto diz que ele recebeu do Senhor, que também vos entreguei, que na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça, disse: comei, esse é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte até que ele venha. Então, todas as vezes que nos reunimos para ceiar, nós realmente nos reunimos para lembrar da morte de Cristo, da morte na cruz de Cristo por cada um de nós. A morte de Cristo na cruz nos trouxe uma realização extraordinária e muito gloriosa para todos nós. A morte de Cristo foi tremenda e nos trouxe benefícios extraordinários que não tem preço que possa pagar. As Escrituras dizem que os atos da salvação que foram realizados por Cristo ali na cruz, na sua morte em favor de nós, são tremendas. Agora, além da salvação, que é a vida eterna, o que a morte de Cristo fez por nós? O que mais podemos saber que esta morte que celebramos agora na ceia como memorial, o que mais ela trouxe para cada um de nós? Sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo, meu irmão, minha irmã, para salvar o mundo, para salvar a humanidade deste mundo tenebroso e perdido. A Bíblia diz em João 3, 16, 17, está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus enviou o seu Filho, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para salvar. Jesus veio para nos salvar e por isso é que ele morreu na cruz do Calvário por nós. Mas, além de salvar, ele ainda nos trouxe coisas extraordinárias que eu gostaria de compartilhar brevemente com você. Algo mais que a morte de Cristo trouxe de benefício para cada um de nós. O texto que nós lemos como base do início desta mensagem, eles nos apresentam uma imagem vívida de 4 atos da salvação, dos 4 atos da salvação que foram realizados por Cristo em favor de nós quando na sua morte. O texto nos diz e nos apresenta 4 coisas. A primeira delas é que ele, na sua morte, ele nos libertou do império das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz em Colossenses 1,13, ele, o Pai, nos libertou do império das trevas. Por meio da morte de Cristo, nós fomos libertos da autoridade, do domínio, do governo, da influência, das perturbações do império de Satanás e dos poderes das trevas deste mundo tenebroso. Ele nos libertou
do senhorio das trevas e nos abençoou. E todos nós, quando nascemos, nós nascemos já no império das trevas. Todos, sem exceção, bonitos, lindos, feios, ricos, pobres, celebridades, padres, pastores, bispos, papas, todos, com exceção um, o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, que nasceu de forma extraordinária, foi gestado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu sem pecado, por isso, sem estar nas trevas. Mas todos os demais já nascemos no império das trevas. Em Romanos capítulo 3, 23, lemos: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Ou seja, estão em pecado, estão nas trevas, estão no reino das trevas. E no império das trevas, meus irmãos, existe obviamente um imperador. Quem é o imperador do mundo das trevas? O inimigo, Satanás. Ele é o príncipe desse mundo perdido. Quem é o imperador deste mundo? Satanás. E é interessante notar que quando há um império, um império se baseia em suprir e satisfazer completamente as vontades e os desejos do seu imperador. Ou seja, o mundo está do jeito que o diabo gosta, porque ele é o senhor desse mundo. Por isso é que as pessoas vivem sempre tentando satisfazer, alegrar o seu imperador, o seu senhor. E a Bíblia diz que e só assim podemos entender e compreender a razão porque o mundo está como está, um caos. Só assim podemos entender porque o mundo está como está. Alguém está regendo, alguém está influenciando, alguém está formando, alguém está conduzindo e usando pessoas para toda a prática de males desse mundo. É o imperador do reino das trevas. Por isso que o mundo está como está. Violência, corrupção, imoralidade, vícios, destruição das famílias, pedofilia, homicídios, suicídios, adultérios, ódio pelos cristãos e todos os demais tipos de males que você possa imaginar. Vem da influência do príncipe das trevas, do mundo das trevas. Mas Jesus disse sobre ele, em João 10:10, nós lemos: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundante. Todos nasceram sujeitos, todos nós quando nascemos, no nosso primeiro nascimento adâmico, biológico, físico, nós já nascemos sujeitos às ordens e à opressão do imperador das trevas, que é Satanás. Porém Deus enviou o seu Filho unigênito para vencê-lo e nos libertar dele, do seu império. Aleluia! É o que a Bíblia diz. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, nós lemos: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Que coisa extraordinária. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos resgatar, ele veio para nos libertar do império das trevas, do domínio das trevas, da escravidão das trevas, da submissão ao príncipe das trevas, das práticas pecaminosas e malignas do reino das trevas. Jesus veio nos libertar. O texto nos diz: ele veio, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Aleluia. Isso que a morte de Cristo nos fez, além de nos garantir a salvação e a vida eterna, ele veio e na sua morte ele venceu
príncipe deste mundo. Ele venceu e tomou os escravos de suas mãos, que eram todos nós, por causa do pecado, e nos libertou. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa e o segundo ato que a morte de Cristo trouxe a todos nós é que, além de Ele ter nos libertado do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Ele não só nos liberta, mas Ele também nos transporta para o reino de luz. Aleluia. Jesus Cristo não nos libertou do império das trevas, do domínio da escravidão de Satanás, do mundo tenebroso sem Deus, para nos deixar aqui vagando por aí sem rumo na vida, não. Ele nos resgatou e Ele nos colocou no seu próprio reino de luz, amor, justiça e paz. Ele nos deu vitória sobre o reino das trevas. Ai, que coisa maravilhosa. Quando Jesus então morre na cruz, Ele nos tira pela sua morte do império das trevas e nos transporta para um outro reino, o reino de luz, do Filho do amor, num reino de amor, de justiça, de verdade, de graça, de esperança, de fé, de alegria, de gozo, de perdão. Que coisa extraordinária. Ele nos colocou no próprio reino de luz e nos deu a vitória, assim como Israel, quando vivia escravo lá de Faraó no Egito, e Deus com a sua mão forte envia Moisés para tirá-los de lá, para levá-los para uma terra prometida de herança. A mesma coisa que se deu, é um tipo de luz que nos dá. A mesma coisa que Deus fez libertando o povo da escravidão do imperador do mal do Egito, de Faraó, que os oprimia e perturbava e judiava sem piedade, e os levou para uma terra prometida, que era a sua herança. A mesma coisa o Senhor fez conosco. O Senhor nos tirou do império das trevas para poder nos levar para o império do reino do seu amor. É isso que Jesus faz quando morre por nós. Ele nos retira, Ele tira cada um de nós do império do mal e nos coloca no império do bem. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o império da luz. Quando Jesus morre, Ele faz isso. A terceira coisa que Ele nos faz quando morre é que Ele nos redimiu. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos trouxe a redenção. O texto diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Quando Cristo morre, Ele nos redime, Ele nos dá remissão. Redenção, meu irmão, é um termo que significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Redimir significa livrar uma pessoa do mal através de um preço pago. Livramento de um mal através de um preço pago. Isso é redenção. E por meio então da sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu os requisitos da lei de Deus com respeito ao pecado da humanidade. Satanás tenta sempre nos acusar e aprisionar a nossa mente, a nossa alma, pois sabe que somos culpados muitas vezes de transgredir as leis de Deus. Mas o resgate já foi pago no Calvário, e pela fé em Jesus somos libertos e fomos redimidos. Fomos redimidos. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém pagou um preço por nossos pecados, por nossas dívidas, contra os tropeços na lei de Deus, contra as desobediências da lei de Deus, e esse foi Jesus. Quando Jesus morre, Ele nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino da luz, e Ele nos redime. Ele paga o preço
da nossa redenção, nos livra do castigo eterno, da condenação e do juízo de Deus, porque Ele pagou o preço, Ele foi o preço. Não é lindo isso? Por isso que quando ceiamos temos que lembrar disso. Quando vamos celebrar a ceia, comer do pão e do cálice, é para lembrar exatamente que quando Ele morreu, Ele me libertou do reino das trevas, Ele me transportou para o reino da sua luz, e Ele me redimiu. Ele pagou o preço que era eu que tinha que pagar. Ele pagou em si a condenação que era minha e sua. Bendito seja o nome do Senhor. E por último lugar, a quarta coisa que Ele traz para todos nós na sua morte é também Ele nos perdoou. Uma outra coisa boa e graciosa que a morte de Cristo nos traz é o perdão de todos os nossos pecados. É o que o texto diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que coisa extraordinária! O perdão dos pecados. O termo aqui, meu irmão, minha irmã, usada para perdão, tem o sentido de mandar embora ou cancelar uma dívida. A saber, o perdão. Ele mandou embora. Ele cancelou uma dívida que era minha e sua, era nossa. Mas como Ele pagou, então não tem mais dívida. Isso significa perdão. Cristo não apenas nos libertou e nos transportou para um novo reino, como também cancelou todas as dívidas para que não voltemos mais a ser escravos do império das trevas. Ele nos libertou para nunca mais sermos escravos do império das trevas. Não há agora, memória, que coisa estressante, não há agora mais, não há coisa alguma em nossa ficha de Satanás que ele possa usar contra nós. Uma linguagem popular, né? Desculpe aí esse momento só para descontração, mas ele pode puxar lá, mandar puxar a capivara, numa linguagem aí, né, popular, que ele não encontrará absolutamente nada, nenhuma dívida, nenhuma acusação, absolutamente nada, porque já foi pago. Fomos perdoados. Uma vez perdoados, não tem mais dívida, não tem coisa nenhuma, não há coisa alguma em nossa ficha mais que Satanás possa usar contra nós. O perdão de Deus oferece aos pecadores, que Deus oferece aos pecadores, é um ato de graça. De graça. Recebemos o perdão não porque merecemos o perdão, não porque fizemos alguma coisa que nos desse mérito para o perdão, não. O ato de nos perdoar com a morte de Cristo na cruz foi um ato de graça. Um ato de graça. Meu irmão, minha irmã, ao cearmos nesta noite possamos lembrar disto, dessas verdades. Jesus Cristo é preeminente na salvação. Nenhuma outra pessoa poderia nos redimir, perdoar, tirar do reino das trevas, levar para o reino de Deus e fazer tudo isso inteiramente pela graça. Ninguém. Contudo, meu irmão, minha irmã, a nossa salvação teve um preço. Moisés, quando foi libertar o seu povo lá da escravidão do Egito, só tiveram que derramar o sangue dos cordeiros para serem libertos da escravidão do Egito. Mas Jesus derramou o seu sangue para nos livrar do pecado. Lá foram os animaizinhos. Aqui foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tudo pode se limpar com sangue, mas sem derramamento do sangue não há remissão, não há perdão, não há pagamento de dívida, não há salvação, não há redenção, sem que alguém pague o preço dos pecados que cometemos na vida e das coisas que praticamos quando estávamos no mundo das trevas. Não há salvação. E então Jesus vem e ele morre na cruz, pagando o preço
para a nossa redenção. Bendito seja o nome do Senhor. Que hoje, ao ceiarmos, meu irmão, minha irmã, nós possamos lembrar desses atos da morte de Cristo. Cristo, ao morrer, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos redimiu, pagou o preço e a dívida que era minha e sua, e em quarto lugar, nos perdoou. Não temos mais dívida, fomos salvos, perdoados, limpos, justificados por meio de Jesus, da nossa fé nele, de todos os nossos pecados. Bendito seja, ao tomarmos hoje o cálice e o pão, possamos lembrar que aquilo foi o corpo, e o cálice, o sangue, foi derramado para a nossa redenção. Oremos. Pai, muito obrigado por tamanha obra realizada ali na cruz por nós. Obrigado, Deus, porque a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe a esperança de podermos sermos livres desse mundo tenebroso, de podermos desfrutar do reino de Deus, de podermos ter a certeza que fomos redimidos e que fomos resgatados por Deus e que já não há mais nenhuma dívida, porque o teu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. Que ao cearmos nesta noite possamos ser agradecidos por tamanha obra. Já não somos mais escravos das trevas, já não somos mais, não temos mais prazer nas práticas pecaminosas. Senhor, nós desfrutamos do reino de Deus, do reino de paz, de justiça, de esperança. Senhor, nós temos certeza da nossa redenção e, sobretudo, nós temos certeza que fomos perdoados por Ti. Obrigado, Deus, por isso. Não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão, mas receba esta humilde oração, agradecidos por esta tamanha obra redentora que o Senhor realizou ali na cruz por cada um de nós. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Ouça esta canção e já voltaremos para juntos participarmos da ceia do Senhor. Prepare aí a sua mesa, chame os seus familiares e participemos juntos. Até já, se Deus quiser.